Intimidade com o Senhor, começa com os mínimos detalhes. Às vezes a gente fica falando assim, ai meu Deus do céu, por que eu não tenho intimidade com o Senhor? Porque nós perdemos nos mínimos detalhes. Mínimos. Tá? Vai levar para onde, Dani? Para lá? Aí você volta para cá, viu, Dani? Guilherme, onde você vai, Gui? Leva lá e volta. Sobrou mais alguma cadeira aqui? Ó, eu vou ter um pouco de rigidez nesse tema aqui agora, porque eu quero ter intimidade com o Senhor. E eu dependo da sua paciência, do seu comportamento. Porque senão nós estamos pegando um tema e não estamos vivendo um tema. Né? A única pessoa que está ali vai ser Mary e Tati, porque Tati está barriguda, que às vezes ela não consegue ficar muito tempo sentada. Mas você, jovem, você consegue ficar aí o tempo todo? Então, você vai ficar o tempo todo aí. Daniel, você consegue ficar o tempo todo aí. Silêncio. Nós temos 2 ouvidos e uma boca. Então, isso é para nós. Olha só a intimidade com Deus, como é que começa. Ouvir mais e falar menos. Né? Então, vamos começar a intimidade com Deus sério. Nos mínimos detalhes. Eu estou com vontade de beber água, mas eu posso esperar 40 minutos. Não é verdade? Eu estou com sono. Calma. Porque nessa hora vai servir o jantar. Tem muita gente que está dormindo, vai acordar para jantar. Hein? Não está entendendo aí? Como que é intimidade com o Senhor? O Senhor é a pessoa mais importante daqui. E o Senhor vai usar. Você lembra hoje que eu falei? Companhia, sentido, transferindo para o sargento. Sargento, está sob o seu comando. Entendeu? E vocês, queridos, são soldados do Senhor. Vamos orar? Estenda a sua mão, mesmo assentado, estenda a sua mão para cá. Senhor, nós queremos ouvir uma palavra do trono da graça do Senhor, Pai. E nós queremos ter essa intimidade, queremos ter santidade com o Senhor. Portanto, use esse barro, é vaso de barro mesmo, mas agora separado, Senhor. Santo, com as mãos consagradas, cheia, para nos abençoar através dessa palavra rica e que pode transformar a vida, Senhor. E nós cremos nisso, nós recebemos. Então, use o teu servo Marcelo com poder e graça. E nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor, irmãos. Amém. Que bom esse tempo, né? Nós saímos de Montes Claros, nos colocamos aqui separados de tudo, do barulho, da bagunça, né? E eu acredito que Deus, nesses dias, vai fazer muitas coisas, né? Deus vai fazer muito milagre, né? Muita coisa vai vir do seu trono para a gente. Né? Quem acredita nisso? Diz amém. Amém. Eu acredito. Inclusive, essa tarde, Deus já começou a fazer milagre. Porque eu vi um homem de 130 quilos passar por cima de uma teia de aranha. Já começa o milagre. É uma força de Sansão, né? Os irmãos conseguiram me levantar, conseguiram voar, um verdadeiro Dumbo voando. Amém. Glória a Deus. Né? Foi muito divertido e muito gratificante toda a dinâmica. Irmãos, quando o pastor... quando a gente estava começando a pensar no acampamento, o pastor me falou que talvez eu iria trazer a mensagem em algum dos dias. Eu queria dizer que para mim é uma alegria muito grande. Os irmãos não têm ideia como meu coração está regozijando em trazer essa mensagem hoje. Eu já participei de inúmeros acampamentos e sempre tive muita vontade de, em um desses acampamentos, trazer a mensagem. E Deus escolheu hoje, o primeiro dia. Confesso que é até a gente fica até um pouco nervoso, né? É uma experiência muito gostosa. E quando o pastor, quando estávamos reunindo e falou que o tema seria intimidade com Deus, né? Sermos íntimos do Senhor, né? Estar mais próximo dele, o Senhor já vinha trabalhando no meu coração com relação à mensagem. Né? Aí o pastor, essa semana, mandou um e-mail
né, e no e-mail dizia que eu estaria pregando hoje. Amém por isso. Eu tenho certeza que muito vai ser falado a respeito de intimidade com o Senhor, né, de estar mais próximo de Deus, de estar mais íntimo dele. Mas eu queria falar, né, antes que a gente entre diretamente na questão da intimidade, é que nós possamos entender qual é a nossa intimidade com o Senhor. Qual é a sua intimidade com o Senhor? Né, até quando a sua intimidade vai diante dele? Né, nós somos muito íntimos de algumas pessoas, talvez do marido, né, do pai, da mãe, né, e sabemos muito bem qual é essa relação de intimidade que eu tenho com Vanessa, que é minha esposa. Mas nós entendemos verdadeiramente qual é a intimidade que eu tenho com o Senhor? O quão íntimo eu sou com Ele? Então, eu acredito que nós vamos falar muito nesses dias sobre intimidade, mas nós devemos entender primeiro qual o tipo de intimidade que nós temos com o Senhor. Nós vamos falar alguns pontos, alguns tipos de intimidade. E aí você vai ter a oportunidade de talvez se identificar, né, de entender qual é a intimidade que você tem com Ele. Amém? Amém. Então, qual o relacionamento meu com Cristo? Que tipo de relacionamento que eu tenho com Ele? E aí eu separei alguns relacionamentos que são importantes. O primeiro dele é um relacionamento do oleiro com o barro. O primeiro relacionamento é um relacionamento do oleiro com o barro. O texto está lá em Isaías 64:8. Diz assim. Como eu vou ler muito texto, né, se os irmãos quiserem acompanhar, amém. Senão eu vou ler aqui direto. Isaías 64:8. Mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai. Nós o barro e Tu o nosso oleiro. E de todos nós a obra das Tuas mãos. Então, irmãos, eu acredito que a grande maioria já conheceu a Cristo. E o que é o oleiro? Não é aquele homem que pega o barro, às vezes, né, às vezes não, quase sempre, um barro sem forma, um barro todo retorcido, né? Um barro que é só barro. E o oleiro pega esse barro e coloca num equipamento, e com o tempo ele vai moldando o barro e faz o barro a forma que ele quer. É assim com nós, cristãos. Eu me lembro de quando eu ainda não conhecia Cristo. Era um ser totalmente dismórfico. Não tinha forma. Um ser, mais do que isso, que tinha a forma do pecado, a forma do mal, a forma daquilo que não era agradável diante dele. Mas o Senhor me pegou, me colocou na sua máquina e foi me moldando. Eu acredito que o Senhor moldou cada um de nós aqui presente hoje. Mais do que isso, irmãos, sermos barro é estarmos em constante transformação por Cristo. O oleiro não é aquele que faz o barro e deixa o jarro, pega o barro e faz o jarro e deixa o jarro pronto. O oleiro está em constante moldagem dos seus filhos. O Senhor é um oleiro que nos molda a cada instante, a cada momento. Estarmos aqui hoje, nesse acampamento, nesse momento, juntos, é estarmos sendo moldados pelo oleiro maior. O Senhor, Ele está nos moldando. Talvez um pedacinho do seu jarro está quebrado, às vezes trincado, às vezes seco. Mas nós estamos aqui para sermos moldados. Se o seu jarro estiver quebrado, o Senhor vai destruí-lo e remoldá-lo. Acampamento é para isso. Sermos íntimos com Deus é deixar que Ele nos pegue como barro e nos molde segundo a sua vontade. Vocês entenderam isso, irmãos? Sermos íntimos com Deus é deixar que Ele nos pegue como barro e nos molde segundo a sua vontade. O Senhor quer nos moldar. Ele quer fazer de nós jarros lindos, né?
Jarros como aqueles jarros chineses, como os russos, jarros que resplandeçam a sua glória. O Senhor quer nos moldar. Assim como o oleiro molda o jarro. E eu só vou ter intimidade com Ele a partir do momento que eu deixar Ele pegar o meu barro. Me pegar como completo. E me moldar. Me transformar. Me deixar ser aquilo que Ele tem para a minha vida. Para a sua vida, para a nossa vida. Efésios 2:10 diz assim: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para sermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós a praticarmos. Nós temos que deixar Deus nos moldar. O grande problema, irmãos, é que tem pessoas que não querem deixar de ser barro. Não querem virar vaso. Não querem estar dispostos a receber aquilo que vem do trono e repassar. Preferem continuar como barro. Tem pessoas que preferem ser como crianças e querem continuar recebendo apenas aquela mamadeirinha. Não querem crescer, não querem se transformar. É como eu disse, o Senhor é oleiro e constantemente Ele está nos transformando. O Senhor quer nos transformar. Esses 4 dias aqui vão ser dias de transformação. Amém, irmãos? Não seja como criança, que quer apenas o seio da mãe. Os irmãos entendem o que eu estou falando, né? Deixe o Senhor agir na sua vida. Deixe que Ele molde o seu barro. Deixe que Ele pegue o seu barro e faça dele um vaso. Amém, irmãos? Nosso primeiro ponto é, para ter um relacionamento com Deus, eu tenho que ser como o oleiro que molda o vaso. O Senhor tem que ser o oleiro nas nossas vidas. Amém? Nossa segunda forma de ter um relacionamento mais íntimo com Deus, mais próximo com Ele, é um relacionamento do pastor com sua ovelha. Em Ezequiel 34, de 11 a 15, diz assim: porque assim diz o Senhor Deus, eis que eu mesmo procurei pelas minhas ovelhas e a buscarei. Como o pastor busca o seu rebanho no dia em que está no meio das ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas, e as livrá-la-eis de todo lugar por onde andam espalhadas, no dia nublado de escuridão. E tirá-la-eis dos povos, e a congregarei dos países, e as trarei à sua própria terra, e as apacentarei nos montes de Israel, junto aos rios e em todas as habitações da terra. Em bons pastos as apacentarei, e nos altos montes de Israel será o seu aprisco. Ali se deleitarão num bom redil, e pastarão em pastos gordos nos montes de Israel. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas, e eu as farei repousar, diz o Senhor. A perdida buscarei, e a desgarrada tomarei a trazer. E a quebrada ligarei, e a enferma fortalecerei. Mas a gorda e forte destruirei. Apacentá-la-eis com juízo. E quanto a vós, ovelhas minhas, assim diz o Senhor teu Deus: eis que julgarei entre ovelhas e ovelhas, e entre carneiros e bodes. Para termos um relacionamento mais íntimo com Deus, nós devemos deixar que Ele seja o nosso pastor. Nós devemos nos colocar como ovelhas. O texto que nós lemos, quando eu li esse texto, agora preparando a mensagem, eu fiquei perplexo como que o Senhor cuida das suas ovelhas. O texto fala que Ele vai buscar a desgarrada, vai curar a enferma, né, e outras qualidades, né, de bom pastor. O Senhor cuida das suas ovelhas. O Senhor é o nosso pastor.
problema da ovelha é que ela, se nós formos pegar da forma literal, irmão, a ovelha ela não dialoga, ela não consegue conversar com o seu pastor. A ovelha é aquela que vai atrás do pastor só porque necessita. A ovelha, ela procura o seu pastor porque ela precisa comer, porque ela precisa ser protegida. Será que é esse o relacionamento que Deus quer para a gente de ovelha? De só ovelha? De só aquele que vai atrás dele porque precisa de algo? Porque necessita da sua proteção, da sua comida, da sua preocupação? Qual tem sido a nossa relação com o Senhor? Como que nós tratamos esse relacionamento com Deus? Nós o buscamos apenas porque queremos algo em troca? Como a ovelha faz com o seu pastor? Ou buscamos o Senhor pelo que Ele é e não pelo que Ele faz? Nós vimos que muitas pessoas ainda estão como barro, né? Ainda não viraram vaso. O segundo tópico fala das ovelhas. Irmãos, eu quero que você entenda. Ser ovelha não é ruim. Mas Deus quer algo muito maior para a gente. Algo do que simplesmente ovelhas. Deus quer algo mais profundo, uma intimidade mais íntima. Uma intimidade mais próxima. Então, que nós não possamos não ser só ovelhas. Que nós possamos não ser só barro. Deus tem mais coisa para a gente. Amém? Amém? O sono está batendo, né? Terceiro. O nosso relacionamento com o mestre. Devemos nos relacionar como mestre e servente. Mestre e servente. O Senhor é nosso mestre. Vamos ler o texto que está em Mateus 25, 14 e 30. Depois chegaram também outras virgens dizendo: Senhor, abre-nos. Ele respondendo disse: Em verdade vos digo que vos não conheço, vos não conheço. Vigiais, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Porque isso também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. E tendo partido, o que recebera 5 talentos, negociou eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2 talentos, granjeou outros 2. Mas o que recebera um só, cavou a terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e fez contas com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis que outros 5 talentos te granjeei com eles. E o seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu senhor. E chegando também o que tinha 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com eles granjeei outros 2 talentos. Disse-lhe o Senhor: Bem está, bom fiel servo, sobre o pouco foste fiel, e sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu te conhecia, sabia que és um homem duro, que ceifas onde semeastes e ajuntas onde não espalhastes. E atemorizado escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu, porém, o Senhor. Disse-lhe: Mau e negligente servo, sabia que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia com os meus juros. Tirar-lhe, pois, o talento e dar-lhe o que tem, ao que tem 10 talentos. Porque a qualquer que tiver será dado e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tens lhe será tirado. Lançai, pois, o servo inútil à terra exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes.
E quando o Filho do Homem vier em sua glória, todos os santos e anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apresentará um dos outros, como o pastor aparta os bodes das ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vende, benditos meu Pai, pois possui a herança e o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Irmãos, o texto eu não vou repetir, né? O Senhor tinha dado alguns talentos e dois dos seus servos duplicaram os talentos que o Senhor tinha dado a eles. Um, no entanto, guardou esse talento e devolveu apenas o talento que tinha dado. A grande diferença de servo para ovelha é que o servo, ele está mais próximo de Deus. O servo, se fôssemos colocar hoje, seria um funcionário de uma empresa. Né? É aquele que está mais próximo. Seria igual minha mãe e Karine. Karine, que está ali com o Rogério, é funcionária da minha mãe. Né? E o pessoal lá na loja até brinca e fala que mãe tem os funcionários mais como filhos. Né? Então, tudo que acontece com ela, ela conta para os funcionários. Né? O servo é mais ou menos isso. Né? O servo ele está mais próximo do Senhor. Só que o servo, apesar de estar mais próximo, né, do seu senhor, né, o funcionário dele está mais próximo do seu patrão, se ele não faz o seu dever corretamente, o que acontece a ele? Ele é demitido, né? Então ser servo é ser mais próximo de Deus. Mas ainda não é o que Deus quer para a gente. Deus quer algo mais profundo que isso. Ser servo, ser íntimo do Senhor, é fazer a sua vontade. Muitos de nós fazemos como aquele homem que enterrou seus talentos. Deus nos dá talentos, eu não sei qual é o talento que Deus deu para a sua vida. De pregar, de evangelizar, de louvar, de orar, de interceder. Mas muitos de nós pegamos os nossos talentos e enterramos. Agora tem uma coisa muito mais profunda do que isso e que muitas vezes nós não percebemos no meio da igreja. Existem pessoas, e eu já fui um dessa forma, que muitas vezes está mais preocupado em fazer a obra do que com o dono da obra. Eu lembro que uma vez, teve um ano que eu fui presidente da mocidade da igreja, e na época ainda fazia 2 faculdades, né? E ficava muito preocupado com a obra, de como que as coisas iam andar, de quem que eu ia chamar para pregar, né? De como que o culto ia acontecer, né? Às vezes também preocupado com o meu serviço secular, com as minhas faculdades, né? E quando eu me percebi, eu estava mais preocupado com a obra do que com aquele que é o dono da obra. Ser servo é ser íntimo. Fazer a obra é entender qual é a obra. Eu só consigo entender qual é a obra quando eu estou intimamente ligado com o meu Senhor. Amém? Então ser servo é não esconder os seus talentos. Ter uma intimidade de servidão com o Senhor é colocar para fora aquilo que o Senhor te deu. Mas preocupando em não deixar com que esse serviço te impeça de estar mais próximo do Senhor. Quando eu falo serviço, irmão, não é só o serviço da igreja, não. O serviço secular também. Às vezes nós estamos no trabalho, né, na escola, na preparação para um vestibular. E isso é servir o que o pastor fala muito, servir o ordinário, né, as coisas normais. Nós não podemos deixar que esse serviço nos impeça de servir ao dono de nossas vidas. Amém? Amém. Então vamos lá para o 4º ponto. Deus quer que nós tenhamos um relacionamento de amigo com um amigo.
Salmos 44. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. Irmãos, quem é seu amigo mais íntimo? Quem é aquele que quando você tem um problema, você liga para ele e conta, porque tem intimidade com ele, porque confia nele? Eu tenho alguns amigos, e quando eu tenho algum problema, eu posso confiar e me relatar qual é o problema com eles. O texto que nós lemos lá em Salmos, bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. Nosso relacionamento com Deus tem que ser o mesmo relacionamento que nós temos com o colega da escola que nós nos abrimos com ele, com aquele colega do trabalho que você se abre com ele. Nosso relacionamento com Deus tem que ser um relacionamento de confiança, de entrega total a Ele. Ser amigo de Deus, ter amizade com Deus, só é possível através de um relacionamento profundo. Sexta-feira eu estava lá na loja e eu tenho mania assim, quando eu acho que eu estou ficando cansado, eu tenho que comer alguma glicose, alguma coisa doce. Aí eu estava na loja e falei assim, eu vou ali chupar um picolé. Aí saí, fui lá na doçura, e eu não consigo chupar só um picolé, sabe, irmão? Aí eu chupei 9 picolés. Aí saí de lá, né? No caminho para a loja, eu vi um carrinho de sorvete. Eu falei, vou chupar mais um picolé para entrar o 10º, né? Eu falei, picolé. Aí o cara veio, parou do meu lado lá. Aí eu falei, me dá um picolé aí, eu só tomo de coalhada. Dá um picolé de coalhada aí. Aí ele me deu. E aí parou um cara de moto atrás de mim e me cutucou assim, falou assim, e aí, gordão, chupando picolé, né? Aí eu olhei para trás, beleza. Continuei chupando picolé. O cara veio e me cutucou demais. Ô, gordão, assim você vai ficar mais gordo. Tá bom, amigo, tá bom. Aí ele me cutucou a terceira vez, irmãos. Aí eu perdi a estrebeira, sabe? Aí eu já virei para xingar. Aí ele olhou para mim e falou assim, não tá me reconhecendo não, Batatex? Batatex. Batatex era meu apelido quando eu tinha 14 anos. Aí eu olhei, era um cara chamado Dandinha. Amigo meu de quando eu tinha 13 para 14 anos. Eu só reconheci ele porque ele tinha uma verrugona no queixo, que ele tem até hoje a verrugona no queixo. Eu falei, Dandinha, Dandinha. Então, eu abracei ele, falei, e aí, como é que estão as coisas? E aí fomos conversar. Mas o Dandinha, ele só me chamou de gordão porque nós temos uma intimidade, apesar dos anos que estamos longe. Ter essa relação com Deus é ser íntimo dele. É estar íntimo com o Senhor. É estar próximo dele, é ser amigo dele. Estar junto dele constantemente. Então nós só conseguimos ser amigo de Deus quando nós temos algo mais profundo com ele. E eu só vou conseguir realmente criar intimidade com o Senhor através de uma palavra muito simples: oração. É só através da oração que eu consigo criar intimidade com o Senhor. Eu já preguei isso na igreja e vou repetir. Irmãos, a oração não é um dever do cristão. Ela é um privilégio. Orar ao Senhor não é um dever. Não tem que ser algo imposto. Orar ao Senhor é simplesmente conversar com Ele. É ter aquele amigo em que você pode confiar, em que você pode chegar, puxar uma cadeira e falar, Senhor, estou passando por isso. Tu conhece a minha aflição, sabe o que eu preciso. Ser amigo do Senhor é conversar com Ele. Ninguém cria intimidade se não conversa. Ninguém consegue ouvir o Senhor se não ora. O Senhor fala conosco através da oração. Porque a oração é uma conversa. É um bate-papo. Amém, irmãos? Nós vamos criar essa oração, nós vamos criar, esse relacionamento com o Senhor através da oração. Mas, irmãos, ainda não é isso que Deus quer para a nossa vida. Eu não sei se o seu relacionamento com o Senhor é apenas um relacionamento de amigo, ou de ovelha, ou de barro ainda. Eu não sei qual é o seu relacionamento com o Senhor. Eu sei que o Senhor ainda quer um relacionamento mais profundo. O nosso próximo ponto
Ter um relacionamento com o Senhor é ter um relacionamento do noivo com sua noiva. Isaías 62:5. Porque como o jovem se casa com a virgem, assim teus filhos se casarão contigo. E como o noivo se alegra da noiva, assim alegrará de ti o teu Deus. Sabe o que é ser noivo e noiva? Quem aqui já foi noivo? Os casados já foram noivos, né? Quem é noivo? Vaguinho, né? Vaguinho é noivo ainda, né? Não é noivo ainda não, Vaguinho? Mas vai ser, Vaguinho. Ah, é. Ser noivo, irmão. Tem coisa mais íntima do que noivo. Ser noivo é planejar o futuro. Eu lembro que quando eu me noivei, eu e Vanessa, nós nos noivamos, né? Pensávamos de como que ia ser o casamento, né? Muitas vezes de onde que íamos tirar o dinheiro para pagar o casamento, o aluguel de noivado. E era assim, algo tão mágico, porque era uma vida tão difícil, as coisas tão sofridas, né? E aí a gente pensava, como é que nós vamos fazer com isso? E a festa, e o bolo, e a lua de mel, né? Então planejávamos tudo. Ser noivo é ter essa intimidade de planejar, de pensar o futuro, de ter um relacionamento daqui 20, 10, 40, 50 anos. Ser noivo, ser a noiva, é ser aquele que o Senhor vai vir buscar. Para falar que o Senhor vai vir buscar a sua noiva. É planejar com o Senhor o que vai ser daqui minha vida daqui 10 anos. É entender qual é o propósito de Deus para a minha vida, para a sua vida daqui 5, 20 anos. O noivado é algo extremamente íntimo. Não quer dizer que pode fazer tudo no noivado, né? É óbvio que não. A intimidade que eu estou falando é a intimidade de conversa, de bate-papo, de sonhos, de planejamentos. É esse tipo de intimidade que eu estou falando. Então, ser noiva está intimamente ligado com o que o Senhor tem para nós. É entender os planos do Senhor para a sua vida. Mas o Senhor ainda quer algo mais profundo que isso. Talvez você já esteja, no ponto de noiva. Já entende o que o Senhor quer para a sua vida. Já sabe quais são os seus planos como ministro do seu reino. Mas tem um último ponto. E nesse ponto o Senhor falou muito comigo. Deus quer da gente um relacionamento de pai para com filho. Mateus 5,9 diz assim: bem-aventurados os pacificadores, porque deles serão chamados filhos de Deus. Efésios 5,1: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Êxodo 2,25: e viu Deus os filhos de Israel e atentou para ele, para a sua condição. Quem é pai sabe qual é o amor de um pai para um filho. Eu sei qual é o meu amor por Nicole. Eu sei que se algo dói em Nicole, dói profundamente aqui dentro de mim. Se Nicole chora, às vezes até por uma correção minha, dói dentro de mim porque não quero vê-la chorar. O amor que eu sinto por Nicole, eu não sei explicar. Mas o que eu sei, irmãos, é que o amor que eu sinto por Nicole não é nem uma milésima parte do amor que Deus sente por mim e por você. Deus nos ama como filhos e não como criaturas. Nós não somos criaturas, nós não somos robôs que Deus faz, monta e pronto. Nós somos filhos de Deus.
Tem algo mais íntimo do que um filho com o pai? Ou até com a mãe? Existe algo mais íntimo do que isso? Tem algo mais íntimo do que seu filho te abraçar e te pedir algo? Ou te beijar, ou te fazer um carinho? Deus quer uma intimidade mais profunda. Entende, irmão? Nós podemos ser ovelhas, nós podemos ser barro, nós podemos ser noiva, nós podemos ser diversas coisas. Mas o que o Senhor quer para nossas vidas é que sejamos filhos dele. Deus quer que você seja filho. Não só ovelha, não só barro, não só criatura. Deus quer que você seja filho. E eu acredito piamente, meu irmão, se você veio aqui hoje, se você saiu lá da sua casa para passar esses dias aqui reunidos, buscando uma intimidade com Deus, é porque você quer ser filho de Deus. É porque você quer estar na dependência dele como pai da sua vida. O Senhor nos quer como filhos, irmãos. Nós temos que entender isso. O amor dele é muito profundo. A intimidade que ele quer para mim e para você é muito profunda. É algo que nós não podemos mensurar. Mas Deus quer ter essa intimidade. Ele está à porta e está batendo. Deus está batendo. Se você abrir, ele vai entrar e vai cear contigo. Amém, irmãos? Eu queria chamar o louvor. Nós vamos clamar. Nós vamos clamar para que a Shekinah de Deus esteja no nosso meio nesses dias. Nós vamos pedir que Ele possa nos encher com a sua intimidade. Nós vamos pedir para que o Senhor nos faça realmente filhos dele. Não só ovelhas, não só vasos. E aí, irmão, você que ouviu essa mensagem, sabe? E que você entende que muitas vezes, apesar de querermos ser filhos, nós não nos colocamos como filhos de Deus. Nesse momento você tem a oportunidade de louvar ao Senhor e clamar que Ele derrame sobre você a tua Shekinah. Que Ele derrame sobre você a tua unção, a tua graça. Que o Senhor possa derramar sobre você a sua intimidade. Que nós possamos ser íntimos dEle a cada dia. Aleluia. Ora ao Senhor, irmão. Fala com Ele. Entenda o propósito dEle para a sua vida. Sobre nós, derrama sua Shekinah sobre nós, não conseguiremos ficar de pé, tamanha sua glória sobre nós, derrama sua Shekinah sobre sobre nós, não conseguiremos ficar de pé, tamanha sua glória sobre nós, sua glória sobre nós, derrama seu Espírito sobre nós, derrama teu Espírito sobre nós, não conseguiremos ficar de pé, tamanha sua glória sobre nós, tamanha sua glória sobre nós, derrama teu Espírito sobre nós, derrama teu Espírito. Mas você pode ficar de pé, fica de pé, vamos louvar o Senhor. Vamos clamar que Ele possa derramar sobre as nossas vidas a tua Shekinah, a tua graça, o teu poder.
Oh Deus, nós te louvamos, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor. Porque o Senhor é nosso Pai. Porque o Senhor tem intimidade conosco, Pai Santo. Senhor amado, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Aqui estão os teus filhos, Senhor. Derrame sobre nós a tua Shekinah. Derrame sobre nós a tua glória. Derrama sobre nós a tua unção, Senhor, para que possamos ser íntimos de ti, Pai Santo. Oh Deus, que o Senhor possa habitar nos corações que estão aqui clamando por Senhor nesses dias, Pai Santo. Que nós possamos sair daqui íntimos do Senhor, assim como sou íntimo de minha esposa, assim como sou íntimo do meu filho. Que nós possamos sair daqui íntimos da tua graça, Senhor. Oh Deus, em nome do teu Filho Jesus Cristo, nós te louvamos, nós te agradecemos. Aleluia, Senhor. Teu Espírito sobre nós, não conseguiremos ficar de pé. Tamanha sua glória sobre nós, tamanha sua glória sobre nós. Aleluia. Tamanha sua glória sobre nós. Vou passar para o pastor e ele conduz, que o Espírito do Senhor possa falar nos nossos corações. Continue de pé, irmãos. Continue essa música aí, né? Irmão, fique de pé. Abra seu coração. A glória do Senhor está aqui. O Shekinah. Eu sei que o Espírito Santo está visitando corações. Eu sei que o Espírito Santo está no nosso meio. Fique à vontade. Abra seu coração. Abra seu coração. Seja inundado com o Espírito Santo do Senhor. Às vezes nós nos fechamos, irmãos. Mas deixa a glória de Deus entrar no seu coração, na sua casa, na sua vida. Tem intimidade com o Senhor, querido. A sua casa está toda arrebentada. Filho brigando com filho, irmão com irmão, pai com pai. Você não deixa a glória de Deus entrar na sua casa. Você não deixa o Espírito Santo trabalhar com você e te levar à intimidade com o Senhor. Você se diz instrumento, vaso. Você diz que o Senhor é o oleiro. Mas quando Ele começa a trabalhar nesse vaso quebrado para restaurar, você não deixa, você se fecha. Deixa o Espírito Santo trabalhar em você, querido. Eu quero dizer para você, querido, que a sua vida aqui foi providencial. Foi o Espírito Santo do Senhor que te trouxe. Você pode estar pensando assim: eu vim porque eu quis. Não. Foi Deus que te trouxe. Deixa o Espírito Santo trabalhar sobre você, querido. Tem intimidade com o Senhor. Talvez tenha alguém chamando você de gordo, de gorda. Talvez você riu de 10 picolés, mas você está envolvendo com tantas outras coisas. Está trazendo uma obesidade espiritual. Você está tão gordo espiritual que não está tendo intimidade com o Senhor. Talvez tenha um amigo seu cutucando você, exatamente chamando. Mas eu quero dizer que o Espírito Santo está nessa noite aqui tocando em seu coração, te chamando para ter intimidade com o Senhor. E Deus quer mudar não só a sua vida, querido. Deus quer mudar a sua casa. Deus quer mudar você. A obra maior que Deus tem que fazer é com você. E você está tão preocupado com lá fora, com as outras pessoas. Eu quero dizer, é com você que Deus quer tratar essa noite.
Ele quer trazer intimidade com você, querido. Ele quer trazer você até Ele. Não foi vós que me escolheste, mas eu escolhi a vós outro. Ele te escolheu. Ele escreveu o teu nome no livro da vida. Ele contabilizou todos os seus dias, quando nenhum deles havia. E aí por isso é importante você abrir seu coração e orar e pedir a Deus para mudar a sua vida, para mudar a vida da sua casa, do seu marido, dos seus filhos, de seu irmão, da sua irmã. Intimidade começa com oração, querido. E não foi à toa que Deus trabalhou esse acampamento todo nos levando à oração, a jejum, a palavra. E você está aqui essa noite é por causa desse mover do Espírito Santo. Talvez sua vida está toda triste. Talvez você está triste. Mas eu quero dizer que tem um maior, Jesus Cristo, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Nenhum nome foi dado a não ser o nome de Jesus, para que tenhamos salvação. Se você quer ter intimidade com Deus, querido, eu gostaria que você tomasse postura nessa noite. Eu quero mudar de vida, pastor. Eu quero ter intimidade com o Senhor. Eu quero ver o extraordinário no meu ordinário. Eu quero ver coisas acontecendo, Senhor. Eu quero ver sinais. Eu quero ver maravilhas a começar na minha vida, a começar na minha casa. Oh, aleluia. E hoje é dia de você tomar uma postura, tomar uma decisão. Minha vida é para o teu louvor. Hoje é dia, querido. Eu gostaria que você tomasse a decisão. Mas eu não quero que você tome uma decisão motivada à música. Mas eu quero que você tome uma decisão motivada ao que você está vivendo. Por que você está vivendo? Eu quero dizer para você, Deus tem qualidade de vida para você. Deus quer mudar a sua história. Toma uma decisão, querido. Hoje é noite. Pastor, e como é que eu vou fazer essa decisão? Primeira coisa, você já está de pé. Você já se colocou numa postura. Mas eu gostaria que você tivesse ousadia. Ousadia, querido. Sua vida está boa. A sua casa está boa. Você está tendo intimidade com o Senhor plena. Tá não? Então ousadia é. Não importa quem está do teu lado, não. Vem aqui à frente, eu vou orar por você. Eu quero mudar a minha casa, pastor. Vem aqui à frente. Vem aqui. Eu quero entregar minha vida totalmente para o Senhor Jesus. Vem aqui à frente. Pastor, mas eu já entreguei. Não. É entregar para ter intimidade, querido. É para ter santidade. É entregar e falar assim: eu quero essa noite uma mudança radical na minha vida. Eu quero que os meus filhos tenham intimidade com o Senhor. Eu quero que meus filhos sejam livres de toda e qualquer interferência mundana. Eu quero que a minha casa tenha uma intimidade tamanha que onde eu colocar minha mão, eu posso abençoar, livrar. Eu posso mudar a história do meu filho. Hoje é noite, querido. Você quer ter intimidade com o Senhor? Talvez você está gostando da sua vida do jeito que está. Então é ousadia. Se você quer isso, querido, se você quer ver sua casa andando em alegria, prosperidade, intimidade,
ter sua casa andando em paz, com disposição, harmonia. Venha aqui à frente. Venha, não perca a bênção não, querido. Pode, chega mais pra frente, que eu sei que tem mais gente querendo vir. Eu sei que o Espírito Santo vai tratar corações aqui. Eu sei que tem muita ferida para tratar. Eu sei que tem muita coisa que Deus quer trazer à clara. Não perca a oportunidade, querido. Você, minha querida, eu quero dizer para você, olha só. Talvez você fale assim, não, pastor, a minha casa está tudo bem. Meu irmão, está tudo bem até onde você enxerga com esses olhos carnais. No mundo espiritual há uma luta tão grande querendo não somente atrapalhar você, mas atrapalhar toda a tua casa. Então eu quero dizer que essa noite é noite de conserto. Hoje é noite de transformar a sua história. Como o Marcelo falou, não só de 5 anos, 10 anos, 20 anos. Não! Deus quer mudar a sua história, é 1000 anos. Eternidade. Eternidade. Para onde você está indo, meu querido? O que você está vivendo? Deus está te chamando de amigo, de ovelha. Deus está querendo chamar você de filho. Meu filho, minha filha. Deus quer ter essa intimidade de você e falar assim, meu filho. E você não está deixando Deus ter essa intimidade com você. Deus está querendo chamar você, minha filha. Misericórdia, graça e Deus quer chamar você de minha casa, meu vaso, instrumento de honra, de glória. Deus quer transformar você naquele atalaia que não somente ora pela sua casa, mas ora pela sua família, ora pelos seus amigos. Pois sei que tu tens o melhor pra mim. Querido, mas é importante. Talvez nós ficamos envergonhados ou cabisbaixos, ou não tomamos uma postura de atitude ou de ousadia. Mas se nós não tomarmos essa postura, a palavra de Deus nos diz que aquele que reconhecer e confessar diante dos homens, eu vou reconhecer e vou confessar diante do meu Pai que está nos céus. Jesus que fala isso, querido. Talvez você esteja preso, como nós abrimos a nossa palavra hoje, falando do apóstolo Paulo, onde havia pessoas que estavam arraigadas naquela religiosidade. Mas Deus quer muito mais que religiosidade. Deus quer muito mais que doutrina. Deus quer intimidade. Deus quer chamar você de amigo, de servo. Deus quer te fazer filho de Deus, e que você possa experimentar a boa, perfeita. Por isso que é importante você tomar essa posição, querido. Eu gostaria que você que está aqui na frente coloque a mão no seu coração. Coloque a mão no seu coração e fala: Senhor, eu preciso mesmo. Senhor, eu quero ter essa intimidade, Senhor. Eu continuo olhando para ti. Eu quero experimentar do Senhor coisas novas. Eu quero ser instrumento do Senhor por onde eu passar. E sem abrir minha boca, Senhor, as coisas possam acontecer, porque só a minha presença, Senhor, inundado com a presença do Teu Santo Espírito, vai mudar situações. E vai começar lá em casa, Senhor. Vai começar com meus joelhos dobrados, Senhor. Vai começar com um relacionamento íntimo, eu e o Senhor. Porque o Senhor agrada daqueles que o buscam de madrugada, Pai. E eu quero ter essa intimidade com o Senhor. Eu quero, Senhor.
Eu preciso do Senhor. Coloca a mão no seu coração, irmão. É o coração que enche da palavra do Senhor. É o coração que leva até tua mente, porque seu coração trabalha o emocional, mas trabalha também o espiritual. A palavra de Deus chega a nos dizer que com olhos do coração nós enxergamos o mundo espiritual. Você pergunta, mas coração tem olho, pastor? Tem. Porque quando nós colocamos o coração na coisa de Deus, nós começamos a experimentar de Deus. Nós começamos a ter intimidade com o Senhor. E a nossa casa, irmão, precisa dessa intimidade. Nós precisamos, como noiva do Senhor, dessa intimidade, de ser tocado. Nós precisamos ser tocados pelo Senhor. Você precisa ser tocado pelo Senhor, querido. Portanto, abra seu coração. Tenha essa intimidade. Oh Deus, muito obrigado pela tua palavra, Senhor. Palavra que traz cura, que traz restauração, que traz o mover do Senhor, Pai. Não estamos aqui com oba-oba, Senhor. Não estamos aqui pulando para chamar a tua atenção, Senhor. Mas nós estamos dobrados, curvados, Senhor, humilhados, sendo provados, porque sabemos que nesse teste nós seremos aprovados pelo Senhor, Pai. Portanto, tome cada vida aqui, Senhor. Ministra em cada coração. O Senhor sabe a causa de cada coração aqui, Senhor. O Senhor sabe o choro de cada servo, de cada serva do Senhor, Pai. O Senhor conhece, Senhor. Portanto, visite aqui corações. Tira preocupações aqui, Senhor. Tira dúvidas aqui, Senhor. Tira. Vem neste lugar. Há pessoas aqui feridas, Senhor. Ministra cura, Senhor. Ministra cura em nome de Jesus, Pai. Senhor, vem neste Nós queremos a cura do Teu Santo Espírito, Senhor. Mova nesse lugar de forma tremenda e poderosa, Pai. Que esses corações sejam transformados para a Tua glória, Senhor. Nós precisamos disso, o Shekinah do Senhor. Vem neste lugar. Nós queremos ter essa intimidade, chamá-lo de papai, Senhor. Deixa minha vida. Quantas feridas aqui, Senhor. Quantas feridas, ó Pai. Senhor, vem neste lugar. Oh Deus. Vem neste lugar. Nós queremos te pedir, Senhor. Tira traumas, tira angústia, Senhor. Tira tristeza depressiva, Senhor. Quebre cadeias aqui, Senhor. Oh Pai. Que cada um possa experimentar aqui, Senhor, esse gozo na Tua presença, Senhor. Vem neste lugar. Oh Deus. Esse lugar não é somente aqui, essa casa, Senhor, mas esse coração. Toque nesse coração e traga essa cura, esse renovo, Senhor. Como é bom, Deus, como é bom sentir a ação do Senhor. Por isso nós estamos aqui, Pai. Porque queremos ver mesmo, Senhor, o Senhor trabalhando em cada coração, Senhor. Curando feridas, Senhor. Trazendo salvação. Trazendo alegria, Senhor. Restaurando casas, famílias. Senhor. Visite, Senhor, esses corações. Visite, Senhor. E com tanta intimidade, Senhor. Com tanta intimidade nós clamamos o Jeová Rafa, o Deus que cura, Senhor. Cura essas feridas, Senhor. Nós queremos te pedir, Pai, toque de forma poderosa
para que esses vasos sejam restaurados e possa jorrar sangue vivo, Senhor. E possa inundar esse coração, e esse coração bom.